Primeiro de tudo, pessoal, persuasão não é uma técnica mágica que vai fazer o seu cliente comprar o seu produto independente do que seja, independente do preço. Persuasão vai ajudar o seu cliente a aceitar as ideias que você passar para ele com mais facilidade e assim deixar o seu cliente mais suscetível a aceitar as ideias que você está passando para ele. Persuasão é isso. Agora que estamos alinhados, vou te passar 5 técnicas fantásticas de persuasão para você ter mais facilidade na hora do fechamento e vender mais e melhor para o seu cliente. Fala, meus irmãos, Anderson Valen aqui e o meu objetivo é transformar você em um vendedor profissional. Para te explicar essas 5 técnicas de persuasão, vou usar aqui o nosso bloco de notas. Fique à vontade para anotar, pausar o vídeo, voltar quantas vezes for necessário, porque essa aula realmente vai te ajudar demais com o fechamento. Mostrando aqui a nossa tela, galera, eu tinha escrito o roteiro para explicar para vocês essas 5 técnicas de persuasão, só que eu percebi que existe algo antes disso. Então é a primeira vez que vocês vão ver a dica bônus antes da dica principal, que é o que vai acontecer agora, tá? Mas eu preciso explicar isso antes para vocês. Existem 3 coisas que você precisa fazer antes de usar as técnicas de persuasão, que é criar estima, envolver e conectar. O que isso significa? Você precisa ter um mínimo de relacionamento com seu cliente para que ele seja afetado pelas suas técnicas de persuasão. E repito, não é mágica, é técnica, tá bom, pessoal? Você precisa criar uma estima. Ele precisa gostar um pouco de você, você gostar um pouco dele, para que tenha ali um certo respeito, tenha ali uma certa necessidade de, pelo menos, te dar a opção da dúvida, de apresentar um projeto melhor, por exemplo. Você tem que ter um envolvimento com esse cliente, você tem que conhecer o que ele gosta, o que ele não gosta, características dele, você tem que ser amigo dele de fato. E a conexão, vocês têm que ter um assunto em comum, vocês têm que fechar um raporte, vocês têm que gostar da mesma coisa, algo que se faça conectar entre vocês. Tendo essas 3 etapas feitas, a persuasão fica muito mais fácil, entenderam? Então anotem isso, porque vocês vão usar muito durante as vendas de vocês. No começo é muito difícil decorar tudo de uma vez, mas anotando você vai ter mais facilidade de decorar e vai usar nas suas vendas. E aqui partiremos finalmente para a primeira técnica de persuasão, que é a empatia. Você pode criar empatia com seu cliente. Muita gente diz que empatia não se cria, ela nasce, ou existe ou não. Não é verdade, você pode criar empatia com seu cliente, você pode usar, como eu falei agora há pouco, técnicas de rapport para fechar uma conexão instantânea com o seu cliente. Depois da conexão que vai nascer a empatia, é assim que funciona. Então você pode usar assuntos em comum. Se, por exemplo, você percebeu que seu cliente gosta muito de futebol, fale de futebol. Se você percebeu que seu cliente gosta muito de novela, gosta muito de música, gosta de festivais de música, fale sobre isso, até encontrar um assunto que você perceba que ele realmente gosta e feche uma conexão. Mas você tem que ser genuíno, você tem que gostar também desse assunto. Ele vai perceber se você está de fato falando com empolgação, se você entende do que está falando, ou se você está falando aquilo ali só para agradar. Então crie empatia. E crie empatia fazendo a conexão instantânea usando o rapport. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre rapport, vou deixar no card para você assistir depois. A reciprocidade é uma técnica de persuasão fortíssima, fortíssima. Sabe quando você... Vou te dar um exemplo bem simples aqui. Sabe quando você sai com um amigo e ele vai pagar o seu almoço? E você fala, não precisa, não quero. Ele fala, não, faço questão, vou te pagar esse almoço. Aí você, para não ficar sem graça, fala assim, tudo bem, mas na próxima semana é eu que vou pagar o seu almoço e eu vou escolher o lugar para te levar, combinado? Isso é reciprocidade. Ele foi tão generoso com você, ele te pagou algo que você não estava esperando, que era um almoço, que você se sente na obrigação de pagar um almoço para ele também. E isso acontece com todas as pessoas, principalmente com os nossos clientes. Então, para você usar reciprocidade com o seu cliente, você precisa ajudar ele em todas as formas, sem esperar nada por isso. Não espere que ele vai te mandar o pedido ali. Ajude. Poxa, o seu cliente precisa de uma ajuda com um fornecedor de materiais que você não vende. Indique o fornecedor para ele. E fale para o seu amigo que por acaso fornece esse item, que cuide muito bem do seu cliente, que atenda ele da melhor forma possível. Faça um pós-venda deste produto que não tem nada a ver com você. Ajude o seu cliente. Isso vai ficar latente com o tempo. Ele vai entender que precisa te retribuir de alguma forma.
ajude ele em outras formas, vá dando dicas, visite ele, ajude ele em outros pontos. E com o passar do tempo, a reciprocidade vai ficando cada vez mais forte, até que ele não tenha outra escolha, a não ser te dar uma oportunidade, te dar uma mão com fechamento. Mão que eu digo é dica, do tipo que o seu preço está muito alto, que você precisa melhorar o seu prazo de entrega, que você precisa melhorar a sua condição de pagamento. Isso vai te ajudar muito. Então use a reciprocidade dessa forma que eu te falei, devagar, que isso na hora certa vai explodir dentro do seu cliente e vai te trazer retorno. A próxima persuasão é a escassez. Você tem que tomar muito cuidado aqui, você tem que usar com muito cuidado. Não pode parecer artificial. Depois de todo o projeto, depois que entregar a proposta, você vira para o seu cliente e fala: olha, se você não fechar até amanhã, eu não vou conseguir segurar o estoque, você vai perder esse produto. Isso acontece muito com vendedor de carro. Você, vendedor, pare de usar escassez dessa forma. Você negocia o carro com o seu cliente e logo depois que ele fala: legal, gostei do carro, vamos partir para o fechamento, vamos trocar os documentos, fazer o financiamento e tal. Você fala: olha, se não transferir o valor até amanhã, você vai perder o carro e tal. Isso não funciona mais, não é assim, tá? Você tem que ser mais tranquilo quando for usar a escassez. Você tem que falar de uma forma como se o produto está com você, só que você não tem controle sobre isso. Outras empresas podem comprar e você consegue colocar uma reserva até uma semana para frente, por exemplo. Assim fica um pouco mais realista você usar a escassez do seu cliente, porque ele vai entender que você está fazendo de tudo para segurar o seu produto. E uma coisa importante, se você cravar com o seu cliente que segura até sexta-feira e que se ele não mandar o pedido na sexta, você vai perder o produto, você tem que manter essa palavra. Se ele chegar na segunda com o pedido, você tem que falar que perdeu. Não tem. Ou você tem que fazer da forma mais difícil possível que você vai conseguir esse produto de novo. Senão, ele vai entender que aquilo foi uma jogada para trazer o pedido mais rápido possível. Então, dificulte. Se o produto ainda está no estoque, dificulte o máximo para você entregar para ele. Diga que você teve que negociar com um vendedor que tinha colocado o pedido anteriormente, que você prometeu algo para um outro cliente e assim ele aceitou esperar o produto enquanto você liberava para o cliente que você prometeu segurar até sexta. Então faça cuidadosamente. Essa é uma técnica muito boa de persuasão, só que você tem que usar ela com cuidado para ela não sair pela culatra e você passar de um vendedor confiável para alguém que está mentindo, dizendo que o estoque acabou enquanto o produto está lá. Então cuidado. Muito cuidado com a escassez. Aqui é a conectividade. Lá em cima eu falei que conectar é um ponto fundamental. E a conectividade, ela também é uma técnica de persuasão. Porque depois que você se conecta, é muito mais fácil você convencer o seu cliente que a sua solução é a ideal. Só que você também tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode ser uma técnica que sai pela culatra. Porque ele vai confiar em você. Você vai pedir: confia em mim, esse produto vai te ajudar. Só que se qualquer coisa escorregar, sair errado, ele nunca mais vai confiar em você e você perde um cliente para o resto da vida. Então use a conectividade para cobrar confiança do seu cliente e a partir daí faça essa confiança valer. Ele vai aceitar, porque vocês estão conectados quase como amigos, só que você não pode titubear em nenhum momento. Tudo que você falou tem que acontecer e o produto tem que resolver o problema do seu cliente além do que ele está esperando, senão você nunca mais vai ter esse cliente. Conectividade é simples, funciona, mas é perigosa. Cuidado com ela. E a quinta técnica de persuasão que eu vou passar para vocês agora é a embalagem verbal. Muita gente usa a embalagem verbal por aí. Ela é ótima para você vender qualquer tipo de produto, só que ela também é muito perigosa porque é uma linha tênue com a verdade e a mentira. O cliente vai enxergar isso. Antes de mais nada, o que é a embalagem verbal? É a forma que você descreve um produto ou um serviço para o seu cliente de uma forma muito diferente do que você falaria, por exemplo, com um colega de trabalho ou com seu chefe. Você coloca uma embalagem totalmente nova naquele produto e faz ele parecer algo irrecusável, um produto que o seu cliente precisa ter. Só que aí que você tem que tomar cuidado. O seu produto tem que entregar a promessa que você está dizendo. Senão, quando o seu cliente receber esse item ou o serviço ou o que quer que você esteja vendendo, aquela embalagem verbal vai cair. Ele vai entender que o produto não faz nada daquilo que você prometeu e você vai passar por um mentiroso. Você vende uma vez e não vende nunca mais para esse cliente. Embalagem verbal funciona muito, é muito usada principalmente em produtos de marketing digital. Cursos, treinamentos,
workshops. Embalagem verbal tá muito nesses produtos. Só que quando você compra e vê que não é nada daquilo que foi te prometido, a embalagem verbal caiu e você nunca mais vai comprar com ele. Mesma coisa acontece com o seu cliente. Então, cuidado, meu irmão, cuidado. Agora é a sexta e última técnica de persuasão que eu vou falar para vocês. São 6, não lembro se eu falei 5. Se eu falei 5, me desculpem, são 6. São 6, tá bom? A próxima técnica é elogio sincero. Isso aqui é fantástico. Quando você elogia o seu cliente com sinceridade, ele sente que aquilo é real e ele vai te tratar totalmente diferente. Só que você precisa ser muito sincero. Não fique elogiando a esmo qualquer coisa que seu cliente fala, porque isso vai deixar de ser um elogio e vai ser uma bajulação. E o cliente, ninguém gosta disso. Ninguém não. A maioria das pessoas não gosta de ser bajulada. Então faça um elogio sincero. Entenda primeiro o que seu cliente faz, como ele atua. Pode ser a pessoa que está representando a empresa do seu cliente. E a partir daí, quando você tiver uma oportunidade, faça um elogio. Eu li certa vez em um livro, que eu não me recordo do nome, sinto muito, eu vou trazer para vocês aqui no card depois dessa gravação, mas no livro tinha uma frase que era assim: posso viver 6 meses tranquilamente com um elogio sincero. E o seu cliente vai se sentir muito feliz se você fizer realmente um elogio sincero. Então, cuidado com seus elogios. Não fale qualquer coisa para ele, mas escolha a hora certa de fazer um elogio sincero. Ele vai gostar, ele vai tratar você com preferência nos próximos negócios. Pode ter certeza disso. Então, essas são as 6 técnicas de persuasão para você dominar e se tornar um vendedor profissional de elite. Essas técnicas vão te ajudar. Como eu falei lá no começo, não dá para hipnotizar o seu cliente. Dá para fazer ele ficar mais suscetível às suas ideias e concordar com mais facilidade com você, tá bom? E o que eu preciso agora é saber se você gostou desse vídeo. E como você me diz isso? Se inscrevendo no nosso canal, meu irmão. Se inscreva, dê o like e se prepare para os próximos vídeos. E para te ajudar, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui que são muito importantes para você. Um é sobre metas e metinhas, para você não ficar desesperado quando vê a meta principal. E a segunda são técnicas de venda por telefone, para te ajudar a convencer o seu cliente de que o seu produto é o melhor. Um beijo na sua alma, meu irmão. Até a próxima.